Quero saudar a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, tá melhorando, tá melhorando. Espero que vocês estejam bem, meus irmãos, muito bem mesmo. Durante os cânticos, eu tento me concentrar ao máximo para expressar por meio da melodia da música que o autor da música, o escritor, está dizendo, e eu quero dizer para Deus isso. A penúltima música que nós cantamos, Leva-me Além, me fez uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu lembrei que eu ouvi essa música a primeira vez há mais ou menos 10 anos atrás, num congresso de uma igreja com propósito em São José dos Campos, São Paulo. E isso já se foram 10 anos. 10 anos que se passou, isso equivale a 25% do tempo que Deus já me deu para viver. E como o título da música, a ênfase da música é Leva-me Além, eu pedi para Deus, de fato, fazer isso na minha vida. E eu espero que você faça isso, meu irmão. Nesses 10 anos eu pensei, Senhor, será que de fato o Senhor tem me levado além? Ou será que eu tenho só expressado uma voz, uma frase que de fato eu não desejo isso para a minha vida? Então, meus irmãos, que Deus nos leve cada dia mais além. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Hoje é a nossa penúltima mensagem sobre esse tema, que preguem o Evangelho. Declaração de visão da nossa igreja é transformar pessoas descrentes em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo, que conheçam as Escrituras, que amem os irmãos, que busquem santidade, que vivam princípio, depois que tenham bom e que preguem o Evangelho. Que preguem o Evangelho. Então, Ezequiel 33, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 9 da palavra do Senhor. Ezequiel 33, versículo 1 ao 9. Diz assim então: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse o perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas, se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nosso Deus, louvamos o teu nome e declaramos, meu Senhor, que tu és o nosso Deus.
Que nesta noite, meu Senhor, neste momento em que a tua igreja se reúne para cultuar o teu nome, ó Senhor, que assim seja. Que o desejo de cada coração que se encontra aqui nessa noite seja de prestar culto ao Senhor. Eu te imploro neste momento, meu Senhor, que o Senhor encha este lugar da tua presença. Que o Senhor, meu Pai, que conhece as mentes e os corações, possa solucionar, por meio do teu poder, da tua palavra, a necessidade de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Que a tua palavra, meu Senhor, venha suprir as nossas necessidades. Que a tua presença em nossas vidas seja o que mais nós possamos almejar para as nossas vidas, meu Senhor. Que a tua palavra nessa noite nos abençoe. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho observado que as pessoas sempre têm argumentos para tentar desobedecer a Deus, para tentar desobedecer à vontade de Deus. É muito comum a gente encontrar em todas as esferas da vida pessoas que sempre têm bons argumentos para desobedecer a Deus. Eu vou dar 2 exemplos em níveis diferentes ou em grupos de pessoas diferentes. O primeiro exemplo que eu quero dar de argumento de pessoas que não querem obedecer a Deus tem a ver com pessoas que ainda não creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essas pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, e a gente prega o evangelho para essas pessoas, ou que a gente convide essas pessoas a virem a um culto, a uma reunião de grupo pequeno, a um momento onde vai ser compartilhada a palavra de Deus, é muito comum essas pessoas objetarem da seguinte forma: eu não quero saber de ser crente, porque os crentes tudo são. Aí vem sempre conceitos ou adjetivos negativos sobre a conduta do povo de Deus. E basicamente, a frase mais utilizada por essas pessoas é o seguinte: os crentes tudo são hipócritas. Vivem lá se escondendo dos seus pecados. Um outro grupo ou um outro tipo de argumentos que a gente encontra de pessoas que querem desobedecer a Deus é do próprio povo de Deus. Eu poderia dar N exemplos, vou dar pelo menos 2 exemplos. Se você encontrar uma pessoa, seja homem, mulher, um irmão em Cristo, que porventura esteja sem congregar e você conversar com ele, ele vai ter sempre bons argumentos para justificar a ausência dele. Sim ou não? Vai ter sempre bons argumentos. Se você encontrar uma pessoa que de repente não é fiel a Deus, por exemplo, nas suas finanças, ele sempre vai ter bons argumentos para dizer: eu não oferto porque a igreja não sabe investir o dinheiro, porque vai dar uma série de razões. Se você encontrar pessoas que nunca servem a Deus em nada nas suas vidas, elas sempre terão um argumento para dizer assim: eu não sirvo no ministério por causa do líder. Por causa disso, por causa daquilo. Sempre terão argumentos para desobedecerem a Deus. Mas essas pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs, elas esquecem de um princípio talvez um dos mais ensinados na Bíblia. E eu queria que você talvez nunca mais esqueça disso. Nunca esqueça que o julgamento de cada indivíduo diante de Deus é individual. No dia que você e que eu estivermos na presença de Deus, e Deus nos questionar sobre, Ele não vai aceitar os argumentos que talvez você e eu usamos hoje para o nosso pecado, para a nossa rejeição a alguma coisa da vontade de Deus para as nossas vidas. O nosso julgamento, meus queridos, é individual. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus.
O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nos mostra exatamente essa grande verdade ensinada em muitas das páginas das Escrituras, sobre a responsabilidade pessoal de cada um de nós. O texto começa, e daí uma das razões que eu gosto muito de ler o profeta Ezequiel, é sempre por causa de versículos como o primeiro versículo. Como é que diz aí o primeiro versículo de Ezequiel, no capítulo 33, que nós acabamos de ler? Como é que diz aí? Como é que diz a sua Bíblia aí? Veio a mim a palavra do Senhor. Meus queridos, cada vez que você ouve a palavra, que eu ouço a palavra, cada vez que nós lemos a palavra, que a palavra do Senhor vem a nós. E muitas sessões de Ezequiel começam com essa frase: veio a mim a palavra do Senhor. O ponto não é se a palavra do Senhor vem a nós, mas o que é que nós fazemos em resposta o que a palavra de Deus nos diz. E veio a palavra de Deus ao profeta Ezequiel. Deixa eu tentar explicar a você os versos que nós acabamos de ler. Nós temos aqui, irmãos, no versículo 1, a sentença, que veio uma palavra de Deus específica para o profeta Ezequiel. E outra característica do profeta Ezequiel é que ele é um professor, extremamente, que ele não ensina nada se ele não ilustrar isto. Ele não ensina quase nada se ele não demonstrar, por meio de exemplos, o que Deus quer falar ao nosso coração. E essa verdade que Deus fala ao coração de Ezequiel, da nação de Israel e naturalmente aos nossos corações, é muito clara, porque Ezequiel começa exatamente por uma ilustração daquilo que Deus estava falando para ele. E a ilustração está nos versos 2 a 6. A ilustração é a seguinte: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia. Deixa eu lhe explicar rapidinho o que era um atalaia. Um país, uma cidade-estado, fosse declarado guerra contra ela. Nessas cidades-estados, tipo Troia, acredito que muitos de vocês assistiram, eram levantadas torres, um lugar estratégico, e lá ficava esse atalaia para ver, com o máximo de tempo possível, o ataque do inimigo. E quando o inimigo atacava, o atalaia avisava por meio, aqui diz a trombeta, avisava para que o povo daquela cidade se preparasse, sendo para fugir, sendo para se preparar para a guerra, para enfrentar o obstáculo que estava para vir. Então, essa é a ilustração. O povo vai constituir uma atalaia no caso de uma guerra iminente. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o sangue demandarei do atalaia. Aqui nós temos o exemplo então. Esse exemplo nós temos pelo menos 4 pontos interessantes no exemplo. O primeiro ponto interessante do exemplo é aquilo que vai acontecer. No versículo 2 a gente vê que o que vai acontecer, o que Deus ilustra, até por conta da situação histórica que o profeta estava vivendo. O profeta estava no cativeiro de Israel, lá na Babilônia, mas Jerusalém ainda não tinha caído. Se você olhar o versículo 21, 22 e 23, 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 22 e 23
é quando alguém traz a notícia para Ezequiel que Jerusalém caiu diante da Babilônia. Possivelmente em 586. Então, é um pouquinho antes de Cristo, é um pouquinho antes que Ezequiel escreve essa sentença. E ele diz o seguinte: Deus fala para ele, preste atenção, Ezequiel, é o seguinte exemplo. Você está vendo a guerra. Como é que é o negócio de guerra aí? Como é que as pessoas se preparam para a guerra? Então, primeiramente, é Deus que faz vir a guerra sobre uma ou outra nação. Quando eu fizer vir a espada sobre a terra. Então, o primeiro ponto interessante é aquilo que vai acontecer. Ezequiel não tinha nenhum controle sobre aquilo que iria acontecer. As pessoas não tinham nenhum controle sobre aquilo que iria acontecer. É Deus que vai fazer acontecer. O segundo ponto importante: como se precaver daquilo que vai acontecer? O que vai acontecer no exemplo é uma guerra. Preparem-se para ela. Como é que as pessoas poderiam se preparar para a guerra? Escolhendo uma atalaia, naturalmente discutindo estratégias militares, mas aqui no texto específico, o povo se reunia e constituíam atalaias. Essa pessoa que ficava lá no lugar, tivesse uma visão maior possível para avisar da invasão iminente. O terceiro ponto interessante é a responsabilidade do atalaia. Uma vez que o povo escolheu o atalaia para poder prevenir o ataque, ou pelo menos avisar com antecedência do ataque, o atalaia tinha uma responsabilidade específica. Era de avisar aquela cidade, aquela sociedade, aquele povo, que a guerra, que o ataque estava vindo. Se o atalaia fizesse isso, cumprisse a sua responsabilidade, e as pessoas que foram avisadas não se precavessem para o ataque, e uma daquelas pessoas morressem, eles morreram por causa do pecado de cada um, mas a responsabilidade da morte de cada um estava sobre a pessoa que não ouviu a mensagem ou o aviso do atalaia. Caso o atalaia visse vir o ataque e não avisasse, e alguém morresse, aquela pessoa que morreu por causa do seu pecado. Mas Deus, ou melhor dizendo, a sociedade demandaria do atalaia a responsabilidade da morte daquela pessoa. Como diz no versículo 4, a última frase: o seu sangue será sobre a sua cabeça. Essa frase no livro de Ezequiel sempre denota o senso de responsabilidade. Mas também nós temos o quarto ponto interessante da ilustração, que é a responsabilidade de quem ouve o aviso do atalaia. A pessoa que era avisada também tinha responsabilidade, que era de levar a sério o aviso do atalaia. Está vindo a invasão, eu vou me preparar, ou eu vou fugir da guerra, eu vou fazer alguma coisa para tentar salvar a minha vida. Versículos 7 e 9, nós temos então a aplicação da ilustração de Ezequiel. O que Deus quer falar para Ezequiel por meio dessa questão de atalaia, guerra, morte, vida ou não vida? Versículo 7. Aí Deus especifica para Ezequiel: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás, e tu não falares para o avisar, o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas, se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma.
O que nós temos da aplicação, da ilustração do que Deus falou para Ezequiel é que, em primeiro lugar, Ezequiel é esse atalaia. É essa pessoa que vai ouvir o que Deus falou para ele e que vai transmitir para as pessoas o que Deus falou para ele. Essa é a missão de Ezequiel. Eu coloquei você, Ezequiel, como atalaia sobre a nação de Israel. Segundo ponto, é sua responsabilidade, Ezequiel, avisar para as pessoas o que vai acontecer. É sua responsabilidade, não é de ninguém mais, é sua avisar para essas pessoas o que eu vou fazer. Antes que eu o fizer, eu vou te avisar. E a tua missão é exatamente de avisar para as pessoas. E aqui nessa passagem me faz lembrar de um dos princípios que eu sempre tenho no meu ministério, de entender que eu sou um instrumento nas mãos do Senhor, ou qualquer outra pessoa que faz a vontade de Deus, que busca fazer a vontade de Deus, seja ela em que ministério for, nós somos meros instrumentos. Ezequiel era um instrumento, era ele que ouvia a palavra do Senhor e era ele que transmitia a vontade do Senhor para que as pessoas. Terceiro ponto importante: cada uma das pessoas que ouvissem a mensagem de Ezequiel tinham a sua responsabilidade de se converterem ou não se converterem, de se arrependerem ou não se arrependerem. As pessoas iriam ouvir a palavra do Senhor, o aviso que o Senhor estava dando, e elas tinham a responsabilidade de levarem a sério o que Deus estava avisando ou de não levar a sério. Antes de nós passarmos para a parte mais aplicativa para nossas vidas, eu quero fazer uma observação bem interessante sobre esse texto. Eu já ouvi pessoas pregando esse texto de Ezequiel, querendo justificar nesse texto salvação por meio das obras. Não é isso que o texto está ensinando. Em primeiro lugar, irmãos, como eu falei anteriormente, essa é uma referência histórica dada a Ezequiel no ano talvez 587 a.C. Israel estava vivendo um período de guerras, de ataques, inclusive boa parte dos judeus já tinham sido levados para o cativeiro na Babilônia. Jerusalém estava cercada pelo exército do rei Nabucodonosor. Então o que a palavra de Deus aqui está falando sobre vida e morte, nesse texto específico, não é sobre vida e morte espiritual. É sobre vida e morte física. Entendido isso? Não é salvação ou não salvação da alma. É salvação ou não salvação do corpo. É vida física ou morte física. Em segundo lugar, esse é um texto que Israel está sob julgamento divino. O texto que o irmão Ulisses leu de Isaías 49, Isaías viveu um pouco antes, talvez quase um século antes de Ezequiel. E aquele texto que o irmão Ulisses leu, Isaías estava profetizando inclusive esse ataque. O que ia acontecer com Israel. E mesmo diante de tudo isso, eu jamais me esquecerei de ti. Israel é o povo de Deus. E as pessoas de Israel que sofreram por sua desobediência e que morreram, não foram necessariamente, a morte deles não é que eles foram para um lugar distante de Deus. Lembra? É julgamento do povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Não há nada que separe um indivíduo se Deus é o seu Deus. Em terceiro lugar, essa palavra de vida e morte que sempre se repete no texto, tem muito a ver com Jeremias 21, versículo 8 e 9. Jeremias é contemporâneo de Ezequiel, um pouco mais velho. Mas vivendo o mesmo momento histórico, Jeremias diz assim para Israel, falando por Deus: eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Se vocês me ouvirem e me obedecerem, terão vida. E obedecer a Deus naquele momento era toda a nação de Israel. Estou usando Israel aqui de maneira genérica. Na época,
judeu, ou judeus, ou seja, a Judéia, a tribo de Judá, levantem as mãos e se entreguem ao rei da Babilônia. Esse é o caminho da vida. Se vocês disserem não para o rei Nabucodonosor e quiserem guerrear contra ele, vai haver exatamente o que Ezequiel está dizendo: morte. Portanto, meus irmãos, isso não é um texto que está ensinando sobre salvação ou não salvação da alma. É um texto histórico que está falando sobre salvação ou não salvação do corpo físico, obedecendo ou desobedecendo a palavra do Senhor. Mas o que tudo isso, meus irmãos, tem a ver conosco? O que tudo isso tem a ver com o mês da pregação do Evangelho? De que maneira esse texto aplica-se a mim e aplica-se a você? De que maneira, meus irmãos, esse texto pode falar para nós de uma maneira tão pessoal como foi para Ezequiel? Veio a mim a palavra do Senhor. De que maneira a palavra de Deus pode se aplicar às nossas vidas? Em primeiro lugar, meus irmãos, cada um de nós precisa saber qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa ou qual é a nossa responsabilidade. E nós, no papel de pessoas que sabemos que cada um de nós somos atalaias do Senhor, pessoas a quem Deus fala para falar para outras pessoas, nós temos que responder o que nós estamos fazendo quando a palavra do Senhor vem a nós. Mas especificamente falando sobre a pregação do Evangelho e sobre a função de cada cristão ser uma atalaia, nós precisamos avisar para as pessoas sobre aquilo que vai acontecer. Aquilo que não está no controle, nem meu, nem seu. Aquilo que não depende do que eu faço ou do que você faz. E o que é isso? Esses dias, lá em casa, eu até me admirei. Um dos nossos filhos chegou para mim, para a Vângela, e disse assim: eu sei 3 coisas de certeza. Eu não quero mais isso, assim como eu sei que eu vou morrer e que eu vou para o céu. Ele tem 12 anos. Diz quem é ele. Mas ele sabe de uma coisa que eu imaginei que ele não saberia, assim, ele não tinha ainda ciência disso. Eu sei que eu vou morrer. Parece-me que as pessoas não vivem sabendo disto. E nós, irmãos, temos que avisar para as pessoas o que diz Hebreus 9:27. E assim como está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nós temos que avisar as pessoas sobre essa dura realidade da vida da raça humana. Assim como a guerra ia chegar para Israel, e já havia chegado, nós temos que avisar para as pessoas que um dia você pode nadar para espairecer, como nós vimos alguns dias atrás. Você pode morrer. Eu posso morrer. Todos nós iremos morrer. E assim como está ordenado o homem morrer uma só vez, não é 5, não é 6, apenas uma vez, e aí vem o juízo pessoal, o julgamento pessoal, vindo depois disto o juízo. Cada pessoa, irmãos, cada cristão que entende que é uma atalaia do Senhor, precisa avisar as pessoas sobre essa realidade. A morte vai chegar, e a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Mas como se precaver daquilo que vai acontecer que não está nas minhas mãos? Na ilustração que Deus deu para Ezequiel, poderiam se precaver colocando uma atalaia no lugar estratégico, na aplicação
da ilustração, a maneira pela qual as pessoas poderiam se precaver era ouvindo a palavra de Deus por boca de Ezequiel e obedecendo aquilo que Deus estava fazendo. Nos dias de hoje, quando nós falamos sobre essa verdade, um percentual muito grande das pessoas sabem disso e se preparam da sua maneira para esse dia. Eu estava fazendo meu Cooper na quinta-feira à tarde, e eu não fui na sexta, me preparando para ontem, pastor Marcos, porque eu sabia que o negócio ia ser. E aí sentei do lado de um senhor de uma certa idade, e ele começou a conversar comigo e falou assim: eu acho que uma das coisas muito boas para a vida de alguém é alguém que morre de repente. O coração, pum, parou. E eu não respondi nada para ele, porque eu estava, não tinha tempo, eu não sei como é que ele ia reagir, mas eu pensei, depende da situação da pessoa que morre de repente. Quantas pessoas que não estão preparadas para esse momento, se morrer de repente, vão acordar num lugar que de repente não estavam preparados. De repente depende, da situação de cada um. Porque cada pessoa se prepara do seu jeito, mas nós temos que dizer para essas pessoas que maneira elas podem se preparar para esse momento na vida de cada um que vai acontecer se Cristo não voltar até lá. Terceira coisa importante, meus irmãos, é a responsabilidade de quem prega o Evangelho. Você sabia que a nossa responsabilidade é exatamente essa, é de dizer, eu sou um atalaia do Senhor e a minha responsabilidade é pregar o Evangelho. É assim que Jesus me falou, ide por todo mundo pregar o Evangelho. E nessa pregação do Evangelho, irmãos, nesse aviso que daremos às pessoas sobre depois da morte segue-se o juízo, nós temos que dizer para as pessoas 3 coisas ou 4 coisas extremamente importantes. A primeira delas é dizer às pessoas a situação delas diante de Deus. Assim como Ezequiel disse àquelas pessoas, vocês não vão morrer por causa do pecado de vocês. Nós temos que dizer às pessoas que cada uma delas, como é que elas se encontram diante de Deus. Dizer para elas que quando a gente nasce morto em nossos delitos e pecados. Que nós estamos afastados de Deus, que nós somos pecadores, que tem um Deus santo e que nós estamos afastados desse Deus. Que não há nada que a gente possa fazer por nossos esforços que nós possamos agradar esse Deus. Temos que dizer às pessoas que se elas morrerem daquele jeito, elas vão enfrentar o Deus Todo-Poderoso diante de um juízo eterno. Temos que dizer às pessoas a situação que elas se encontram diante de Deus. Segunda coisa, nós temos que dizer para essas pessoas o amor que Deus sente por elas. Dizer para essas pessoas que por causa da situação de cada uma delas diante de Deus e que elas não podem fazer nada para poderem resolver esse problema, Deus amou tanto a cada uma delas que mandou o Filho dele, Jesus Cristo, a morrer numa cruz para poder cumprir, para poder cobrir totalmente esses pecados que me afastavam de Deus. Esses pecados que de repente, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, afasta você de Deus. Dizer para as pessoas, Deus te ama. Voltando a me referir ao texto de Isaías 49, que o irmão Ulisses leu. Como é bom, irmãos, a gente abrir a Bíblia. Eu sei que Deus ali está falando para Israel. Eu sei disso. Mas como é bom, irmãos, eu tirar ali Israel, porque isso é verdade para mim e para você, se já tomou a decisão de aceitar a Cristo, dizer assim, Ernesto, como é que eu posso me esquecer de você? Ainda que a sua mãe esquecesse de você, ainda que o seu pai esquecesse de você, eu jamais me esquecerei de você. Como é bom saber disso. E como é bom dizer para as pessoas o que Deus sente por elas. Sente tanto amor por elas, que por causa desse amor, deu o Filho dele unigênito para morrer numa cruz. Terceira coisa, que é nossa responsabilidade, meus irmãos, nessa parte de pregar o Evangelho, é orar por essas pessoas que estão ouvindo a situação delas e o amor de Deus por elas na pregação do Evangelho. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender, meus irmãos, que a salvação é um milagre. E
cabe a cada um de nós, não de pegar na mão de alguém e querer forçar ele a tomar uma decisão, mas de, por meio das nossas palavras, de demonstrar para elas que elas são valiosas e preciosíssimas para Deus. E também colocar o nosso joelho no chão, colocar o nosso rosto no chão e clamar por essas pessoas a quem nós queremos alcançar para Cristo, avisar para elas que se elas não obedecerem ao que a palavra do Senhor diz, elas morrerão por causa dos seus pecados. Agora, irmãos, sabendo disto, lembra do que nós temos que fazer, a nossa responsabilidade. Se nós fizermos essas 3 coisinhas, dissermos para as pessoas a situação delas diante de Deus, se nós falarmos para essas pessoas o amor que Deus sente por elas, por meio de Jesus Cristo, se nós orarmos por essas pessoas, e essas pessoas não se converterem, qual é a nossa responsabilidade diante de Deus com essas pessoas? De 0 a 100? 0. O sangue dela não será demandado da minha vida, nem da sua vida, no dia que nós estivermos diante do nosso Deus. Agora, caso contrário, se essa pessoa que está vivendo essa vida distante de Deus, afastada de Deus, do jeito dela, você tem contato com ela, você conhece ela, você sabe disso, e você não fala do amor de Deus por ela, você não fala da situação dela diante de Deus para ela, e você nunca implora a Deus para Deus alcançá-la, essa pessoa morrendo fisicamente e eternamente separada de Deus, ela foi separada de Deus por causa do pecado dela. É isso que Ezequiel diz. Mas no dia do meu e do seu julgamento, Deus vai pedir contas da nossa vida. Por que agimos assim? Por que fizemos assim? Por que nós não respondemos o que diz: a mim veio a palavra do Senhor? Dizendo isso, irmãos, a gente pode entender o que o apóstolo Paulo descreveu em 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 16, quando ele diz as seguintes palavras, em 1 Coríntios 9 e 16: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Paulo sabia do pouquinho que eu falei e muito mais sobre a nossa responsabilidade como atalaia de Deus. Paulo sabia que ele era um atalaia de Deus, que ele foi colocado para avisar para as pessoas sobre o que aconteceria se alguém partisse dessa vida para outra sem o conhecimento da verdade de Jesus Cristo. E ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo sabia que se ele não pregasse o evangelho, um dia o Deus que salvou ele iria sentar com ele face a face, como ele mesmo diz: importa que um dia todos nós estejamos diante do tribunal de Cristo, para prestar conta das nossas vidas por meio do bem ou do mal que fizermos, por meio do nosso corpo. Paulo nos ensinou isso em 2 Coríntios. Paulo nos ensinou isso em Romanos, que um dia nós prestaremos de conta das nossas vidas. E nesse dia, meus irmãos, não vai adiantar desculpas como: eu não sabia falar, tipo, eu não fiz porque ninguém me chamou. Nem vai, porque a palavra do Senhor veio ao seu coração. Deus falou a mim, Deus falou a você. Mas, queridos, para a gente concluir, nós temos também que entender que a responsabilidade, ou a responsabilidade de quem também ouve a mensagem do atalaia. Lembra que eu terminei esse ponto dizendo que se a gente avisou, que se a gente falou, orou, clamou por ele, e essa pessoa não respondeu, e essa pessoa morreu, é responsabilidade dela. Porque ela não ouviu, ela não levou a sério o que Deus falou para ela. E eu fico pensando diante disso, meus irmãos, quantos filhos têm pais cristãos que vêm há anos avisando a eles: entregue a sua vida a Cristo, se arrependa, se converta.
E esses filhos vivem dia após dia, cada dia mais caminhando para a destruição. Eu sei, meus irmãos, eu imagino que se isso acontecesse, um filho seu for ceifado e não entregar a vida a Cristo, eu sei que dói, eu imagino que dói. Mas também há quantos pais que os filhos entregaram as suas vidas a Cristo e esses filhos vêm avisando por anos, vêm orando, vêm pedindo a Deus e vêm pregando por meio das palavras, por meio da vida, e esses pais não se convertem ao Senhor. Quantos amigos têm amigos que vêm por anos orando por você, clamando por você, pregando para você, e você também tem a sua responsabilidade. Se você morrer nos seus pecados sem Cristo, eu poderia dizer que vai haver 2 juízos, se é que eu posso assim falar. Número 1, você vai ser julgado por seus pecados. Número 2, pela negligência que você teve de não obedecer o que Deus estava falando para você. Se arrependa, se converta. Aquela história lá de Rico e Lázaro, de Lucas 16, para mim é um belo exemplo disso. Aquele homem rico que chegou no inferno, ele chama por Abraão e diz assim: manda que alguém vá lá na terra pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então, meus queridos, cada um de nós nessa noite temos a nossa responsabilidade, porque cada um de nós um dia estaremos diante da presença do nosso Deus. O que eu posso lhe garantir por certeza é que a minha responsabilidade é de falar para você o que eu estou falando como pastor e igreja. Que cada um de nós que somos salvos em Jesus Cristo, nós temos essa responsabilidade de sermos atalaia, mas cabe a você ser ou não ser. Eu posso dizer a você que a minha responsabilidade pessoal é de entender que eu sou uma atalaia, de falar para as pessoas a quem Deus me deu a oportunidade de que elas precisam se converter e se arrepender dos seus pecados e tomar a decisão de aceitar Jesus, porque senão elas irão morrer eternamente nos seus pecados. Eu sei que essa é minha responsabilidade. Mas também sei que se você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, e você tem ouvido, e ouvido, e ouvido, a responsabilidade já é sua. Já passou para você. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Quinta-feira, o pastor Marcos trará mais uma palavra sobre pregação do Evangelho. Mas, meus irmãos, eu queria concluir orando com cada irmão em Cristo Jesus sobre exatamente isso que nós falamos nesses 30 e poucos minutos. Que cada um de nós saibamos o que Deus me chamou para fazer. O que Deus falou ao meu coração. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Te glorificamos mais uma vez, meu Senhor, nesta noite, neste lugar, aqui com os nossos irmãos, com a tua igreja, Senhor. E te peço humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, ponha no coração de cada crente em Jesus Cristo, membro desta igreja, que congrega aqui nesta igreja, nós possamos sair daqui, meu Senhor, nessa noite, cientes da nossa responsabilidade. Que por causa disso, meu Senhor, a gente possa viver uma vida diferente, entendendo, meu Senhor, que nós temos um propósito para viver, que de avisar para as pessoas, para elas, da destruição iminente que está para vir na vida de cada uma das pessoas, que porventura ainda não ouviram o Evangelho e que ainda não creram no Evangelho. Nos ajuda, Senhor. Abre-nos oportunidade, dai-nos oportunidades, meu Senhor. Nos dá intrepidez para podermos falar esta mensagem com clareza, com persuasão.
com convicção, meu Senhor. Desperta a tua igreja, meu Senhor, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e para ser. Mas também te peço, meu Senhor, que se nessa noite tem pessoas aqui que já ouviram tantas vezes a mensagem do Evangelho, que sabem quem elas são diante de Deus, e que sabem que Jesus Cristo as ama, que Deus as ama, mas que ainda não tomaram a decisão de entregar suas vidas a Jesus, que nessa noite o teu Espírito tenha convencido, que elas deem esse passo de entenderem, meu Senhor, que embora pessoas tenham defeitos, que embora, meu Senhor, como igreja nós não sejamos perfeitos, mas no dia que essas pessoas estiverem diante de Deus, que não tomarem a decisão de aceitarem Jesus, Deus não vai dizer para elas: olha, eu vou te entender, porque aquelas pessoas lá não viveram uma vida que era para viver. Deus não vai dizer isso. Deus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque essas pessoas rejeitaram o unigênito Filho de Deus. Convence pessoas e salva pessoas nessa noite, em nome de Jesus. Amém.